Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse artigo aí, um artigo de revisão, né, como a maioria aqui do canal, o efeito do Tai Chi Chuan na saúde emocional, potenciais mecanismos e a hipótese do córtex pré-frontal. Eu achei interessante esse trabalho, porque além de ser uma proposta nova, né, ele cita várias evidências sugerindo que o córtex pré-frontal funciona como se fosse um sistema imune do sistema nervoso central. Né? Ele faz uma coisa figurada que significa que ele limpa, mantém, evita os problemas emocionais, né, ao controlar o, o, o funcionamento emocional do cérebro, tá? Então é bem interessante com isso. Ele fala, por exemplo, né, ele vai falar, sempre vai dar uma introdução sobre questão emocional. Ele vai falar, olha, mais ou menos 350 milhões de pessoas vivem com depressão, as desordens sobre ansiedade também são uma condição bastante prevalente, né? E aqui a depressão e a ansiedade estão interligadas às condições de doença, incapacidade, né, como doença do coração, AVC. E aí ele fala uma coisa interessante, que menos de 50% dessas pessoas encontram tratamento, e às vezes em alguns países mais pobres, menos de 10% dessas pessoas, né? Aí ele começa a falar do Tai Chi. Aí ele fala que o Tai Chi Chuan tem como lá uma filosofia harmonia do corpo-mente, né? Ah, coordenando esses dois componentes, através da performance tem que ser ao mesmo tempo relaxada e concentrada. Ele vai falando, né, que existem diversos estudos sobre Tai Chi Chuan demonstrando o quê? Melhoria dos índices de depressão, maioria das evidências que associam Tai Chi Chuan com ansiedade mostram um efeito positivo de diminuição da ansiedade. No caso do estresse, menos evidência, mas também sugere uma menor reatividade, ou seja, se você faz Tai Chi Chuan, pratica essa milenar arte marcial chinesa, essa filosofia chinesa, você fica menos sensível, está precisa de muito mais estresse, né, muito mais estressores para você ter aquela mesma resposta de estresse. Tá? E também tem estudos onde se usa questionários, outros instrumentos aí, né, dessa natureza, mostrando que o Tai Chi Chuan tem possibilidade de aumentar emoções positivas, né, ao invés das tais emoções negativas, né. E aí ele vai falar de mecanismos potenciais, ele fala, por exemplo, das endorfinas, né, tal. E aí ele vai falar que, começa a falar do córtex pré-frontal, né, que existe uma, deixa eu ver aqui, ele mostrar aí para vocês, que existe uma ampla evidência demonstrando que o córtex pré-frontal exerce um papel crucial nessa interação corpo-mente que a gente fala, né. E aí ele começa a falar, mas em que sentido? No efeito do treinamento e tal, nas emoções, na saúde mental. Tá? Então, por isso que ele vai propor essa hipótese aí, que o córtex pré-frontal é esse sistema imune do cérebro, né? Inclusive, ele vai mostrar aí, quando as pessoas... É muito interessante. Ou faz isso aeróbio, ou fazem meditação, faz Teixuan, mexe com o thickness, né, a espessura do córtex pré-frontal em várias áreas, em relação aos controles, e as áreas se sobrepõem. Aí todas elas aí batem com o córtex frontal. Então, aqui ele mostra na figura, né? Então, por exemplo, mecanismo fisiológico, né? No nível imune, por exemplo. Ele comenta a menor deposição de anticorpos, redução de vírus, né? Diminuição de interleucina 6, interleucina 8. Aí ele fala sistema nervoso autônomo, né? Variabilidade da frequência cardíaca, taxa respiratória. Então ele cita, por exemplo, que uma das maneiras que o Tai Chi pode estar influenciando nessa saúde emocional é a forma com que se respira. Isso aqui vai ter um efeito, né, no córtex pré-frontal. Aí, as ideias psicológicas, né, aquela questão da autoeficácia, da pessoa aí começar a se achar capaz de fazer as coisas. Aí ele fala muito do mindfulness, que, né, o Tai Chi Chuan tem esse poder de mexer com o córtex pré-frontal da mesma forma que as pessoas que têm essa meditação do mindfulness, né, que mexe com a capacidade de imaginação também, imaginário. Aí ele fala dos mecanismos neurológicos, tá? Evidências diretas, né? Que eu acabei de falar, neurotransmissores como endorfina, dopamina, serotonina, adrenalina, são vistas aí na questão do Tai Chi Chuan. Efeito de BNDF, IGF, mudanças estruturais, mudanças funcionais. Evidências indiretas, né? Que suportam a ideia do Tai Chi Chuan através disso aeróbio e da meditação. Ou seja, para criar essa hipótese, que nem eu falei agora, as áreas de quem faz o mindfulness, especialistas em meditação,
quem faz exercício aeróbio, por exemplo, e quem faz Tai Chi tem a exposição nas mesmas áreas corticais, tá? E é interessante que ele junta essas coisas para criar essa hipótese aí que o córtex pré-frontal é esse sistema imune, né? É lógico que aqui também está falando de efeitos no próprio braço imune do corpo, né? No próprio braço imune, tem efeitos no nível imunológico, mas ele próprio funcionaria como um sistema imune, ali, evitando doenças, então ele dá essa ideia aí, né? E aqui, por exemplo, uma coisa que ele fala, aqui eu falei aqui, eu até marquei aqui, ó, vou falar disso aí, mas e uma coisa que eu notei interessante é que eles desenvolveram uma técnica de ressonância magnética, né, funcional e tal, e eles usam essa técnica. Então ele está mostrando aqui, né, diferenças estruturais em relação ao controle. Você vê que quem faz Tai Chi, né, tem mais diferenças estruturais nas mesmas áreas, sobrepondo. Mudanças funcionais, né, ele vai mostrando as imagens aqui. E aí uma coisa que ele mostra bem legal é essa coisa das redes, né? Então ele mostra aqui uma lateralização parietal, frontal parietal, aqui do lado direito, do lado esquerdo. Então o que ele fala no paper aí, tirando um pouco as complexidades da neurologia, que o Tai Chi, né, e aí suportando esses outros dados, mas o Tai Chi Chuan, ao promover essas mudanças no córtex pré-frontal, ele aumentaria a interconexão dessa área com outras áreas do cérebro, ligadas às emoções e tal, daí fazendo essa depuração, fazendo essa função de deixar o indivíduo mais estabilizado. Tá? Então, nessas evidências diretas aqui que ele fala, que eu estou fazendo, é que ele fala, ó, treinamento de longitudinal 10 meses, Tai Chi Chuan, diminuiu humor negativo, melhorou a funcionalidade do córtex pré-frontal, aí tem as imagens, né? Falei da superposição do aeróbio e da meditação. Então, aí eles especulam, né, da hipótese, dadas todas essas evidências, daí que ele criou essa imagem, que o córtex pré-frontal poderia regular as emoções negativas via mudando uma série de coisas, né? Então, aqui, por exemplo, de efeito que nem eu já falei, vírus, citocinas, anticorpos, aqui ele não comenta, mas célula CD4, né? E todas essas coisas aqui, né? Então, medidas que você tem através de construtos da psicologia e evidências aqui de imagem, neuroquímicas e tal. Então, com isso, ele tenta criar uma hipótese, né? Sobre como que o Tai Chi atua. Então, na verdade, olha só, o exercício ele mostra muitas... Desculpa, exercício não. O paper mostra muitas evidências que o Tai Chi Chuan tem efeitos positivos na saúde mental. Tá? Aí ele aproveita para produzir algo que se destaca além do Tai Chi Chuan, que é dizer que, dado o fato que existe essa questão no exercício aeróbio, na meditação do mindfulness, no próprio Tai Chi, desse efeito todo no córtex pré-frontal, que o córtex pré-frontal seria um importante regulador da saúde mental, né? Um sistema imune do cérebro, né? Aí ele está usando a ideia de sistema imune de forma figurada, um sistema imune do cérebro mantendo, é como uma ideia, né, de livrar de doença, aquela coisa, por vários mecanismos, seja evitando os próprios efeitos negativos do verdadeiro sistema imune, seja por aumentar algumas funções do cérebro que a psicologia mede lá, como a alta eficácia, né, ele fala aqui, né, a concentração, imaginário, né, seja aqueles efeitos diretos e indiretos. Então, ele fala do Tai Chi, dá um monte de evidência sobre o seu efeito na saúde mental e aproveita para destacar essa ideia aí do córtex pré-frontal. Então, é uma ideia bem interessante, né, sobre essa prática aí, que tem, inclusive, várias coisas, né, tem muitos trabalhos que eu já peguei de Tai Chi Chuan sobre o efeito do próprio sistema imunológico e tal, tentando explicar, né, e a gente sempre fala assim, porque a gente está muito acostumado com essa coisa, ele fala que é um dos problemas, né, está muito acostumado com intensidade, duração, frequência, ele fala que existem vários tipos de prática, de escolas de Tai Chi Chuan, que é complicado você saber, porque alguns dos movimentos, embora elas tenham um certo princípio comum, os movimentos, ele fala da velocidade, que as velocidades dos movimentos, aí, o padrão de movimentação das mãos difere, se não me engano. Eu lembro de ter visto isso no trabalho. Então, ele
faz essa coisa interessante, né? E faz a gente entender um pouco, ajuda a gente a entender um pouco melhor aí os potenciais mecanismos por meio do qual o Tai Chi Chuan tem esses efeitos que ele vem apresentando na literatura. E de lambuja, ele provavelmente, talvez, aí esteja propondo um novo entendimento da função do córtex pré-frontal na questão emocional aí, e com base no efeito do exercício. Tá ok? Até um próximo vídeo. Como sempre, deixe o seu like, chame os conhecidos aí para participar do canal. E até uma próxima, tá ok? Abraço!